Um novo sistema desconhecido por pilotos, causando sérios riscos de segurança ao ser ativado. Soa familiar? Bem, o problema é que não estamos falando sobre o MCAS aqui, mas sim um novo sistema, que já foi ativado pelo menos 2 vezes, com alguns resultados muito assustadores. Fizemos tudo o que podíamos. Em uma mudança da minha maneira normal de trabalhar, estou fazendo este vídeo para destacar esse perigo antes que algo realmente ruim aconteça, e espero conseguir sua ajuda para fazer com que os reguladores intervenham. Também quero destacar que, embora nenhuma das informações que estou prestes a explicar neste vídeo seja contestada, os reguladores, atualmente, discordam da minha conclusão. Deixarei você decidir quem está certo ou errado aqui. Fique ligado. Ao trabalhar nos vídeos sobre os terríveis acidentes com o Boeing 737 MAX há alguns meses, fiquei impressionado com o quão triste foi. Mas o problema com o MCAS não foi devidamente compreendido pelos pilotos e reguladores já após o primeiro acidente. Se esse fosse o caso, talvez o segundo acidente pudesse ter sido evitado. Então decidi que, se eu me deparasse com algo semelhante, usaria meu alcance nas redes sociais para tentar informar a comunidade de pilotos o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, pensei que, obviamente, isso nunca aconteceria novamente, porque, sabe, minha indústria aprendeu com as duras lições que recebeu. Então, até agora, todos os sistemas devem ser bem compreendidos, avaliados e explicados, correto? Bem, vou deixar você ser o juiz disso. Contarei essa história no contexto de 2 incidentes distintos ocorridos em 2023. Mas como este vídeo é feito em um esforço preventivo, em vez de aprender com algo horrível que já aconteceu. Tenho acesso limitado a informações sobre o primeiro incidente e apenas o relatório preliminar do segundo. Mas é realmente importante ressaltar que o que aconteceu nesses voos já está descrito no relatório interino da NTSB, bem como em algumas informações vazadas da FAA. E não encontramos nada que conteste o desempenho dos sistemas relacionados, nem os efeitos que eles tiveram. Então, a única coisa que realmente está em questão aqui é como a FAA, e em continuação, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, decidiu reagir a isso. No dia 5 de março de 2023, um Boeing 737 MAX-8, quase novo da Southwest Airlines, preparava-se para operar um voo de Havana, Cuba, para Fort Lauderdale, na Flórida. Um voo totalmente normal, pelo que se pode afirmar. Digo isso pois, como mencionei, ainda não temos um relatório completo, mas o que sabemos é que o voo tinha 147 passageiros, 2 pilotos e 4 tripulantes de cabine a bordo. Os 2 pilotos eventualmente se alinharam na pista 06 por volta das 16h30. À tarde, eles aceleraram na pista. Não se sabe qual dos pilotos estava no comando, mas isso não é relevante para a história. Mas o que sabemos é que a decolagem inicial foi normal, com o trem de pouso sendo recolhido, após a rotação e a aeronave seguindo sua rota de partida. Mas enquanto subia aproximadamente 800 pés, de repente, ingeriu um enorme urubu no seu motor direito e também atingiu outro diretamente sobre o nariz da aeronave. Colisões com pássaros são comuns na vida de um piloto de linha aérea. Durante os meses de migração, mais movimentados, geralmente tem uma colisão com pássaros quase toda semana. Mas é bastante raro atingirmos pássaros desse tamanho e que eles sejam ingeridos pelos motores. O tamanho do pássaro foi posteriormente estimado entre 1,2 a 2 kg, ou 3 a 4 libras, próximo aos requisitos de certificação de 4 libras do CFM para o motor LEAP One Bravo, equipado no 737 MAX. De qualquer forma, este pássaro causou danos imediatos e severos ao ventilador do motor número 2, quebrando uma lâmina inteira e danificando várias outras. Mas o motor fez o que era suposto fazer e conteve os fragmentos dessas lâminas dentro do compartimento. E também continuou a funcionar inicialmente, o que causou desequilíbrio no ventilador e, portanto, algumas vibrações severas. Lembre-se disso.
Os pilotos perceberam imediatamente que sofreram algum tipo de dano em seu motor. Eles isolaram a falha, identificaram o motor número 2 como defeituoso e executaram os procedimentos para incêndio, danos graves e separação do motor, garantindo a segurança. Segundo informações preliminares, o alerta de incêndio no motor direito foi acionado simultaneamente. Devido à situação, os pilotos enviaram um Mayday aos controladores de tráfego aéreo de Cuba, explicando o ocorrido e solicitando vetores para um possível pouso de emergência. Novamente, os detalhes são muito escassos no momento. Mas enquanto os pilotos lidavam com isso, uma espessa fumaça branca e acre rapidamente entrava na cabine de passageiros pelos dutos e elevadores de ar-condicionado. Fotos do voo revelam visibilidade limitada a poucas fileiras de assentos na cabine. Essa fumaça também entrou na cabine de comando, porém em menor densidade. Agora, novamente, ter odores ruins na cabine após uma colisão de pássaros com o motor não é muito incomum. Geralmente cheira como se você estivesse cozinhando um frango por vários minutos quando um pássaro é ingerido pelo motor. Mas isso foi muito diferente. Essa fumaça branca e de cheiro acre rapidamente começou a irritar as gargantas e os olhos dos passageiros e da tripulação a bordo. Rapidamente, os pilotos passaram pela lista de verificação associada e, ao terminarem, executaram com sucesso uma aproximação com um único motor na pista 06, de onde haviam decolado. Após a aeronave parar na pista de taxiamento, os dois pilotos decidiram evacuar imediatamente a aeronave devido à fumaça presente na cabine. Felizmente, ninguém se feriu gravemente no incidente, embora alguns passageiros tenham precisado de atendimento médico depois, devido a problemas respiratórios. A notícia do incidente logo chegou à FAA e à NTSB, que abriram uma investigação do anexo 13 sobre o ocorrido. Mas talvez não tenha sido fortemente priorizado entre as centenas de outros relatórios de colisão com pássaros que chegam todos os dias, eu não sei. Inicialmente, parecia uma colisão comum com pássaros, mas logo se descobriu que estava longe disso. Avançando para o dia 20 de dezembro de 2023, cerca de 9 meses após o primeiro evento. Nesse dia, outra equipe da Southwest Airlines se preparava para operar o voo 554 do Aeroporto Internacional de New Orleans para Tampa, Flórida. Novamente, a aeronave utilizada era um Boeing 737 MAX-8 relativamente novo. E como se vê, o fato de ser um MAX vai ser importante aqui. Quero enfatizar que o MAX não é a única aeronave afetada pelo que estou prestes a relatar. De qualquer forma, a preparação para este voo prosseguiu de maneira normal, com a previsão de bom tempo ao longo da rota. No aeroporto, havia apenas alguns ventos leves de uma direção nordeste, poucas nuvens e uma temperatura de 16 graus Celsius. Um ótimo dia para voar. Em outras palavras, como só temos acesso ao relatório preliminar, não sabemos o nível de experiência dos pilotos e da tripulação neste voo. Sabemos que havia 133 passageiros e 6 tripulantes a bordo, e que o capitão operaria com o piloto em comando nesta etapa. Com todos a bordo e o pré-voo concluído, os pilotos finalizaram a lista de verificação antes da partida e solicitaram um empuxo e a partida ao controlador de tráfego aéreo de Nova Orleans. Após ligar os motores, o que no MAX é demorado, o voo 554 da Southwest Airlines iniciou a rolagem rumo à pista 11 para decolar. A lista de verificação antes da decolagem e os procedimentos foram concluídos conforme os procedimentos operacionais, padrão e no prazo. Às 14h14, a aeronave foi autorizada a decolar e o capitão avançou as alavancas de empuxo. Isso acelerou os dois gigantes motores, LEAP One Bravo, primeiro para 40% para estabilizá-los igualmente. Então, ele pressionou toga para 83%, a configuração calculada de empuxo de decolagem. Antes de prosseguirmos, gostaria de falar mais sobre esses motores, pois eles terão um papel crucial nesta história. Como muitos sabem, o Boeing 737 MAX
é muito mais eficiente em combustível do que seu antecessor, o 737NG. Alguns desses ganhos vêm de melhorias aerodinâmicas na forma de winglets melhores e um escape de unidade de potência auxiliar mais arredondado, mas a grande maioria vem dos fantásticos motores CFM LEAP-1 Bravo. Nos vídeos sobre os acidentes do MAX, mencionei os desafios de engenharia que a Boeing enfrentou para acomodar os motores maiores sob a asa do 737. Mas, apesar de ter mencionado, uma coisa que eu não detalhei muito foi a ventoinha desses motores. Veja, o princípio do motor a jato não mudou muito nas últimas décadas. Mas o que ficou abundantemente claro é que um ventilador maior na frente do motor pode mover um volume maior de ar para trás do que um ventilador menor pode. E como é mais econômico mover um volume maior de ar para trás mais lentamente do que acelerar um volume menor para alcançar o mesmo empuxo, um ventilador maior é obviamente melhor. Mas não é apenas o diâmetro do ventilador que é importante para isso. O tamanho e o número de pás do ventilador também são. Comparando de frente um CFM56 do NG mais antigo com um LEAP-1 Bravo, nota-se que o LEAP possui menos pás do ventilador, porém mais largas, contribuindo para o aumento da eficiência geral. Mas isso também traz um problema. Pás do ventilador individuais maiores significam um potencial desequilíbrio maior se uma lâmina falhar por qualquer motivo. Esse desequilíbrio rotativo pode gerar grandes cargas no eixo, rolamentos, suportes, quadro do ventilador e no pilar que sustenta o motor. Em suma, se não controladas, essas vibrações poderiam causar danos ainda mais graves. Agora, havia algumas maneiras de mitigar esse problema. Uma opção seria fortalecer e reforçar os componentes afetados. Mas isso adicionaria muito peso indesejado ao motor, o que reduziria sua eficiência geral. A outra solução era criar um novo sistema que pudesse ser ativado em caso de desequilíbrio e, de alguma forma, reduzir as vibrações gerais causadas. Então, como isso poderia ser feito? Se o rotor do ventilador fosse centralizado usando componentes estruturalmente enfraquecidos, então, se vibrações pesadas fossem encontradas, esses componentes poderiam quebrar e permitir que o rotor se movesse em um círculo maior e encontrasse um novo centro. E isso reduziria as cargas imediatas transmitidas para o resto da estrutura. Esta foi uma solução muito inteligente que permitiu grandes economias de peso e foi nomeada DRC, ou Dispositivo de Redução de Carga agora. O DRC foi projetado para operar independente de comandos do piloto, ajudando-os apenas em caso de danos severos. Portanto, não foi descrito em nenhum manual do piloto. Mas acontece que havia uma característica deste dispositivo de redução de carga que inicialmente era muito mal compreendida e cujo conhecimento teria sido muito apreciado pelos pilotos dos Estados Unidos que realmente voam com o MAX. A ativação do DRC significava que o cárter de óleo-A se abriria, criando uma lacuna entre a flange do suporte de rolamento AFT 1 e 2 e a estrutura do ventilador. Em caso de ativação do DRC, a maior parte do motor, o óleo seria quase instantaneamente liberado no fluxo de ar do motor e, portanto, no núcleo, a montante dos estágios do compressor do motor. Isso pode não parecer tão ruim, afinal, o motor já teria falhado, então não precisaria mais do óleo. Mas é aqui que chegamos ao próximo detalhe técnico, o sistema de ar-condicionado. Vale ressaltar que este sistema DRC não é exclusivo do motor 737 MAX LEAP-1. Ele também é usado no LEAP-1 Alpha, equipado na maioria dos Airbus A320 Neos, bem como nos motores que alimentam o Boeing 777 e 787 e possivelmente outros motores modernos também. Mas no caso do 787, ele não viria com os mesmos efeitos que descreverei, e não estou totalmente claro sobre eles. Ele terá no Airbus ou no Boeing 777 também, já que esses eventos acontecem tanto no 737 MAX quanto no MAX. O design do sistema de ar-condicionado tornaria esse aspecto
muito importante, como logo veremos. Vamos voltar ao jato da Southwest, que agora estava acelerando na pista em Nova Orleans. A decolagem inicialmente ocorreu sem incidentes. E após a rotação, o capitão pediu ao primeiro oficial para levantar o trem de pouso, e tudo continuou completamente normal, até uma altitude de cerca de 800 pés, onde o capitão gritou "Pássaro!" ao ver algo preto passar rapidamente pela sua janela esquerda. Em instantes, os pilotos puderam então ouvir um baque, seguido de vibrações severas, uma perda total de empuxo do motor número 1, assim como um alarme de incêndio, aviso mestre e iluminação da alavanca do lado esquerdo. O capitão, instintivamente, empurrou para a direita para contrabalançar a guinada e chamou pelo incêndio no motor. Checklist de danos graves ou separação do cartão de referência rápida. Mas assim que o primeiro oficial começou a executar esses itens, uma intensa fumaça branca e acre rapidamente começou a encher o cockpit. Ele relatou que em segundos mal via o capitão no assento à esquerda, então imediatamente chamou. Após alguns segundos, ambos os pilotos então retiraram suas máscaras das caixas de armazenamento e rapidamente as colocaram. Atualmente, as máscaras de oxigênio no cockpit são projetadas para serem colocadas usando apenas uma mão pela tripulação. Para fazer isso, pegamos a alça vermelha e puxamos a máscara para fora da caixa, apertando a alça, o que infla a parte de trás da máscara. Então ela se expande e facilita para se encaixar em nossa cabeça. Quando a alça é então solta, a máscara se contrai e sela firmemente em nosso rosto. Após isso, podemos escolher configurações como normal, que mistura ar externo, e oxigênio 100, que fornece 100% de oxigênio sob demanda, ou emergência, que fornece 100% de oxigênio sob pressão positiva, algo que é bom se houver fumaça ou gases presentes. Essas máscaras são eficazes no seu propósito, mas mesmo que possam ser ajustadas com apenas uma mão, a realidade é que os pilotos teriam que primeiro remover seus fones de ouvido, depois colocar a máscara e, finalmente, colocar os fones de ouvido de volta. Enquanto potencialmente também dependendo do tipo de máscara, teriam que mudar o controle de áudio para a máscara para poder se comunicar. Isso, especialmente recolocar o fone de ouvido, é algo que normalmente requer as duas mãos para fazer corretamente. E se você tiver coisas como óculos, pode ser ainda mais complicado. Lembre-se disso, pois será importante depois. De qualquer forma, os dois pilotos rapidamente colocaram suas máscaras e estabeleceram comunicações, permitindo que o primeiro oficial continuasse a lista de verificação. Mas aqui veio o próximo problema. Veja, a fumaça agora estava tão espessa que o capitão mal conseguia distinguir seu colega no assento direito, nem seus instrumentos nas telas à sua frente. Ele logo se viu olhando para o display de cabeça erguida, a única coisa que conseguia ver claramente. Os displays de cabeça erguida não são padrão no MAX e geralmente não estão disponíveis no assento da direita, mesmo quando instalados. Então, o que estava acontecendo aqui? Bem, descobriu-se que a aeronave havia atingido uma enorme águia careca fêmea, que mais uma vez danificou severamente as pás do ventilador, desta vez no motor esquerdo. Isso, então, causou as severas vibrações que os pilotos sentiram, e também, pela segunda vez em 9 meses, ativou o DRC, que então reduziu as vibrações. Mas também começou a despejar óleo diretamente no núcleo do motor. E aqui é onde entra o sistema de ar-condicionado e pressurização. Para que os passageiros e a tripulação possam respirar normalmente, sem máscaras de oxigênio. Em voos de alta altitude, é necessário elevar artificialmente a pressão na cabine. A maneira tradicional de fazer isso é com a ajuda de algo conhecido como ar de sangria, que vem dos motores. É chamado de ar de sangria porque sangramos pressão da parte do compressor do motor. Este ar de sangria é usado para degelo do motor e da asa, pressurização de tanques de água e reservatórios hidráulicos. Mas principalmente, como eu disse, para o ar-condicionado e pressurização. Isso é obtido por dois dispositivos chamados pacotes de ar-condicionado, que também resfriam o ar,
removem parte da água e controlam a temperatura. Agora eu sei que pode parecer um pouco estranho que estamos pegando ar de dentro dos motores para respirar. Mas lembre-se que, em circunstâncias normais, esse ar é sugado antes das câmaras de combustão, o que significa que o ar está completamente limpo. O sistema de ar de sangria também reduz um pouco o empuxo dos motores, o que significa que não é muito eficiente. Por isso, o Boeing 787 usa compressores elétricos para isso. Mas, no geral, é uma solução muito comum e útil que a maioria das aeronaves ainda usa no Boeing 737, desde a geração Classic, pela NG e agora no MAX. Este sistema de pressurização foi dividido em dois locais diferentes. O líder do motor direito fornece ar principalmente para a cabine de passageiros e SAMDM em menor quantidade para o cockpit. E o motor esquerdo fornece sangria principalmente para o cockpit. Obviamente, o motor esquerdo fornece muito mais ar de sangria do que o cockpit precisa. Parte dele vai para o coletor de mistura e depois é distribuído para a cabine também. Mas a taxa de ventilação é significativamente maior no cockpit do que no resto da cabine. Agora, este sistema possui diversas válvulas de verificação para desligá-lo caso seja detectada a condição de sobrepressão ou temperatura excessiva. E um desses sensores é chamado de válvula de corte de regulação de pressão, ou PRSOV, que é acionada para fechar se a rotação do núcleo, também conhecida como N2, cair abaixo de 62. Isso, então, pararia todo o ar de sangria vindo daquele motor afetado. Agora, tendo ouvido tudo isso, você consegue começar a ver o problema neste cenário? Após a colisão com o pássaro ter ativado o dispositivo de alívio de carga, ele despejou cerca de 13 litros de óleo do motor no compressor. Uma vez lá dentro, ele foi então aquecido pela compressão e basicamente carburado em um fino aerossol, que foi então puxado para o sistema de ar-condicionado na 4ª e na 10ª etapa do compressor. As partículas de óleo foram empurradas pelo sistema de ar-condicionado, chegando ao cockpit como uma densa fumaça branca e acre. Análises toxicológicas da fumaça mostraram mais tarde que ela continha altos níveis de formaldeído e acrilina, tão altos que neste cenário poderiam atingir níveis potencialmente letais em 39 segundos. Foi isso que ocorreu no voo 554. Desde que a Águia atingiu o motor esquerdo, o cockpit começou a encher de fumaça. No evento anterior em Cuba, a fumaça entrou principalmente na cabine de passageiros, devido a um problema no motor direito. Nesse caso, a análise toxicológica mostrou que, devido ao volume muito maior na cabine de passageiros, a concentração de toxinas não conseguiu atingir níveis letais. Mas ainda poderia ser muito desconfortável e, claro, formar um risco para pessoas com condições pré-existentes. Também quero mencionar aqui que soltar a máscara de oxigênio do passageiro não ajudaria neste cenário, uma vez que elas não são seladas e funcionam misturando o oxigênio gerado com o ar ao redor. Então a fumaça seria inalada de qualquer maneira. Menciono isso porque no incidente em Cuba, supostamente os passageiros abriram à força os painéis da máscara de oxigênio para pegá-las, o que, como expliquei, não teria ajudado. Os pilotos do voo 554 colocaram suas máscaras de oxigênio, permitindo que respirassem com segurança, mas a visibilidade ainda era uma grande preocupação. O primeiro oficial prosseguiu com a lista de verificação, chegando ao item confirmar acionamento da alavanca do sistema de combate a incêndio do motor. E depois que a alavanca foi puxada, a fumaça começou a dissipar e a visibilidade melhorou. Como o ar agora era fornecido pelo motor direito saudável, o motor esquerdo realmente falhou corretamente aqui, o que significava que a rotação do núcleo havia caído abaixo de 62%, aproximadamente 16 segundos após a Águia ter atingido, e isso já havia fechado o PRSOV. Quando o primeiro oficial puxou a alavanca de incêndio, quase 2 minutos e meio haviam passado, indicando que a fumaça provavelmente já estava melhorando antes da ação. Mas isso também implicava que a fumaça poderia ter piorado se o motor continuasse funcionando, como no incidente em Cuba.
Após concluir os itens de referência e sentindo mais controle da situação, os pilotos declararam emergência ao controlador de tráfego aéreo. As gravações revelaram que eles solicitaram aos controladores todos os veículos de resgate disponíveis para auxiliá-los durante os preparativos para o pouso. O capitão anunciou aos passageiros que estavam retornando ao aeroporto e que veriam caminhões de bombeiros após o pouso. E isso é algo que sempre é bom fazer, pois essa visão poderia causar bastante preocupação extra aos passageiros nervosos. Com base nas informações limitadas do relatório, os pilotos e a tripulação parecem ter feito um ótimo trabalho nessas circunstâncias. Os pilotos finalizaram a lista de verificação, prepararam a abordagem e realizaram um pouso visual bem-sucedido com um único motor em Nova Orleans, sem complicações adicionais. Agora, voar uma abordagem visual com máscaras não é tão fácil quanto parece, porque a máscara limita severamente a visão periférica, mas também é uma maneira mais rápida de pousar. Então eu entendo completamente por que eles fizeram isso. Após pousar, a tripulação conseguiu taxiar até o stand e desembarcar, pois o cockpit havia clareado o suficiente. Normalmente, o que é um resultado muito positivo deste evento, em outras palavras. Mas eu, pessoalmente, estaria muito interessado em saber se esses primeiros segundos inalando essa fumaça perigosa tiveram algum efeito de longo prazo na saúde dos pilotos. Esperamos aprender mais sobre isso no relatório final do NTSB, e eu realmente espero que eles estejam bem. Mas agora, a saga toma um rumo muito estranho e, na minha opinião, potencialmente perigoso. Inicialmente, nada aconteceu, mas cerca de 10 meses depois, a FAA parece ter iniciado uma investigação sobre isso. Nesse momento, a Boeing já havia emitido um boletim explicando o sistema DRC aos pilotos e informando que qualquer falha no motor com fumaça deveria ser tratada como um dano grave. O boletim também mencionou que os itens de memória deveriam ser feitos de forma metódica, porém ágil, incluindo o uso adequado da máscara quando necessário. Também explicou a melhor sequência de checklist a usar neste caso e outros detalhes. Mas não mudou nenhum procedimento. Em vez disso, reforçou principalmente o que nós, pilotos, já fomos treinados para fazer. A FAA parece ter estado em alerta e enviou uma equipe para investigar mais a fundo esses incidentes. E eles logo perceberam isso. O sistema DRC, já certificado e presente em várias aeronaves, tinha o infeliz efeito colateral de despejar óleo do motor diretamente no compressor. Os investigadores ficaram preocupados ao perceberem o potencial impacto disso, principalmente no MAX, onde uma ativação do lado esquerdo poderia encher o cockpit com fumaça tóxica em segundos. Em outubro de 2020, 24 meses após o último evento conhecido, de acordo com artigos no Seattle Times, os investigadores produziram um documento interno, onde descreveram o problema e os efeitos catastróficos que ele poderia potencialmente ter. Eles também delinearam 6 diferentes recomendações sobre como lidar com esse problema. E essas recomendações são as seguintes. Devido ao potencial risco catastrófico associado a um RRD, a ativação do motor número 1, o que pode, rapidamente, expor o cockpit a altas concentrações de produtos químicos aerossolizados, potencialmente letais, na fase crítica do voo. Propomos a seguinte estratégia de mitigação a ser exigida pela Diretiva de Aeronavegabilidade de Emergência até que uma solução permanente seja implementada. Todas as aeronaves Boeing 737 MAX deverão decolar com o POC-1 desligado. Se o PEC-2 estiver disponível, ele pode pressurizar adequadamente a aeronave e manter os níveis de temperatura na cabine. Agora, se o PEC-2 não estiver disponível, então o APU pode fornecer ar-condicionado e pressurização. Se tanto o PEC-2 quanto o ar do APU estiverem indisponíveis, a aeronave não poderá voar. Se este procedimento for usado, o PEC-1 pode ser selecionado após atingir a altitude de aceleração ou 918 metros acima do solo, o que for maior. Uma abordagem mais conservadora
é realizar as decolagens no Boeing 727 MAX com os packs desligados e o APU fornecendo ar condicionado e pressurização. Então este foi o primeiro ponto, que significava que a aeronave deveria estar preparada para um possível impacto com pássaros ou equivalente, certificando-se de que, se isso acontecesse e o DRC fosse ativado, a fumaça não poderia encher o cockpit e tornar uma situação já ruim muitas vezes pior. Essa recomendação criaria incômodo para os pilotos do MAX, mas posso garantir que nós, pilotos, preferimos isso ao risco de vivenciar o cenário que acabei de contar. A segunda recomendação sugeriu um intervalo de tempo aceitável para o administrador. Eles deveriam exigir uma mudança de design, que poderia detectar instantaneamente um impacto de pássaro ou evento de lâmina de ventilador e automaticamente fechar a pressão relativa e válvula de fechamento do motor afetado ou disparar o pacote associado. O novo design deve focar não só na redução da velocidade do núcleo N2, mas principalmente no impulso imediato para fechar o PRSOV o mais rápido possível. Agora, pelas informações que consegui reunir, essa correção poderia ser feita por uma alteração de software, então provavelmente nem mesmo exigiria qualquer atualização de hardware. O terceiro ponto enfatizou a necessidade de revisar todas as novas características de design do Boeing 737 MAX e certifique-se de que todos eles estejam adequadamente mostrados e explicados nos manuais dos pilotos. Mais uma vez, havia agora um sistema a bordo, o DRC, cuja existência, ativação e efeito operacional não foram explicados aos pilotos em seus manuais. Similar ao ocorrido com o MCAS. A quarta recomendação destacou que o boletim inicial da Boeing foi escrito incorretamente desde o início. Indicou que eles ainda estavam investigando por que o derramamento de óleo aconteceu quando sua própria apresentação claramente explicou que isso era um resultado esperado da ativação do DRC, não a fumaça no cockpit, mas o derramamento de óleo. A quinta recomendação sugeriu alterar todas as máscaras de oxigênio no cockpit para um design combinando máscara e óculos. Isso porque cerca de 15% da frota MAX mundial ainda está usando uma máscara que requer óculos separados. O que, neste caso, significaria uma exposição ocular mais longa à fumaça irritante e tóxica. E, finalmente, a sexta recomendação exigiu que a Boeing reavaliasse a probabilidade de uma ativação ALRD. Como eles haviam afirmado durante a certificação, que esperavam no máximo um evento por ano, mas esses 2 eventos aconteceram com 9 meses de diferença, o que pode ser um acaso, mas também pode não ser. Do ponto de vista de um piloto, todas essas recomendações eram muito razoáveis e diretas. Se algo aprendemos com os acidentes do Boeing 737 MAX, é isso. É melhor prevenir o risco de acontecer do que presumir que os pilotos reagirão de uma certa maneira e apenas informá-los por meio de um boletim. Então, o que vocês acham que a FAA fez aqui? Bem, seja lá o que foi, certamente não adicionou nenhuma ação para remediar essa situação. A única razão de sabermos sobre as recomendações desses investigadores é porque o memorando interno deles vazou para a imprensa e foi publicado pela Bloomberg e pelo Seattle Times, entre outros. Depois de receber as informações de seus investigadores, a FAA convocou um conselho de revisão de ação corretiva. E nessa revisão, eles decidiram que nenhuma recomendação ou diretiva de aeronavegabilidade de emergência era necessária naquele momento. Relatórios não confirmados também apontam que o investigador principal, responsável por essas recomendações, foi abruptamente retirado das investigações. Agora, a Junta Nacional de Segurança no Transporte está trabalhando na sua própria investigação sobre esses incidentes, o que, novamente, é no que estou baseando a maior parte dessa história. Eles podem, eventualmente, vir com suas próprias recomendações, o que certamente espero que façam. Mas isso simplesmente não ajuda o fato de que parece haver algo muito problemático acontecendo aqui. Eu entrei em contato com a FAA pedindo a versão deles da história e como o CARB deles chegou à conclusão
de que isso não constituía um risco grande o suficiente para agir. E acabei de receber esta resposta, além de uma promessa de ligação que nunca ocorreu. Então, aqui vem a declaração. A FAA realizou uma reunião de revisão de ação corretiva CARB em 26 de novembro de 2024 para discutir o CFM. Pássaros colidiram com o motor LEAP One Bravo, resultando em fumaça na cabine do Boeing 727 MAX. O CARB avaliou recomendações internas de segurança da FAA, baseando-se nos dados disponíveis. O CARB determinou que o problema não justifica uma ação imediata, e a FAA seguirá seu processo padrão de criação de regras para resolvê-lo. A FAA notificou a comunidade internacional, CANIC, sobre novas informações da Boeing para operadores de aeronaves com motores LEAP One Bravo. As novas informações contêm instruções aprimoradas que orientam a tripulação de voo mais rapidamente às ações adequadas. Quando eles experimentam indicações anormais do motor, a FAA segue avaliando se esses eventos podem afetar motores com designs estruturais similares. Como você pode ver, isso não respondeu nada, e fiz mais perguntas, mas não obtive resposta. Também conversei com um representante do fabricante do motor, que explicou detalhadamente que o DRC funcionou conforme o design neste caso. Eles estavam muito satisfeitos que a NTSB confirmou em seu relatório provisório que estão trabalhando com a Boeing para encontrar uma solução. Ele também pediu para eu incluir a declaração dele sobre os incidentes, conforme citado. Apoiamos a investigação da NTSB e seguimos trabalhando com a Boeing e autoridades para aprender com o ocorrido. Agora, a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação participou do CARB da FAA e concordou com a conclusão deles, o que torna tudo ainda mais desconcertante para mim. Para aqueles que ainda não estão horrorizados com isso, e talvez até concordem com a avaliação da FAA de que não há nada urgente para ver aqui, deixe-me levá-lo a uma sequência alternativa de eventos, uma que espero que faça você e a FAA entenderem por que estou fazendo este vídeo. Vamos analisar um voo fictício com a Butter Airlines, a companhia aérea que meu amigo Benny e eu usamos em nossos cursos virtuais do Boeing 737 MAX. Aí vem ele. É noite em Salzburgo, Áustria, quando nossa tripulação fictícia taxia para decolar na pista 16. O capitão está pilotando e todos os procedimentos foram concluídos, exceto pela lista de verificação antes da decolagem abaixo da linha. A tripulação passou muito tempo preparando a partida, pois logo adiante, à direita, ergue-se uma enorme montanha nos Alpes. O terreno elevado também está presente no lado esquerdo, onde um belo castelo se situa no topo de uma grande colina. Devido a esses obstáculos, há procedimentos especiais descritos no briefing para Salzburgo. Em caso de falha do motor, após a decolagem, a tripulação precisa lembrar de atrasar a aceleração normal e a retração dos flaps. Eles também precisam fazer uma leve curva à direita antes de virar, mais de 180 graus à esquerda para manter o raio de viragem apertado o suficiente para evitar as montanhas ao redor. Agora, o capitão está confiante. Ele já voou aqui várias vezes e conhece os procedimentos de cor. Quem voa para este aeroporto precisa fazer treinamento especial em simulador, onde esses procedimentos são praticados. Falhas de motor quase nunca acontecem. No entanto, seu colega não está tão confiante. Ele só voou cerca de 1000 horas no total, e esta é a primeira vez que ele está em Salzburgo de verdade, após o treinamento especial em simulador. Por isso, escolheram o capitão como piloto em comando para esta etapa. Ao anoitecer, o Boeing 737 MAX 8 se alinha na pista, finaliza a checklist e é autorizado para decolar. Os procedimentos especiais também exigem empuxo total do motor, então essa decolagem deve ser divertida. Mas o que os pilotos não percebem é que é a temporada de migração dos gansos do Canadá. Neste momento,
um grande bando se prepara para pousar no campo gramado ao lado da pista, cerca de 2/3 abaixo. O capitão eleva a 40% e o primeiro oficial chama. A toga estabilizada é acionada e eles decolam. Os motores Bravo rugem, acelerando a aeronave pela pista. O primeiro oficial anuncia 80 nós e o capitão responde: verificado. A próxima chamada é uma chamada automática de V1 da aeronave, indicando que estão comprometidos com a decolagem. Porém, 2 dos últimos gansos canadenses mergulham na frente da aeronave e são sugados para o motor esquerdo. Isso imediatamente solta uma das pás do ventilador, causando vibrações severas e a ativação do DRC. O motor para de fornecer empuxo, fazendo o capitão pressionar o leme de direção à direita para permanecer na pista. O primeiro oficial chama para rotacionar. A rotação está cerca de 2 a 2,5 graus por segundo mais lenta que o normal, devido à falha. No momento em que o capitão faz isso, uma densa fumaça branca começa a invadir a cabine de comando. O capitão deve decidir: focar na rotação e manobra inicial da aeronave ou pegar imediatamente sua máscara de oxigênio. E ele escolhe continuar voando. Seu colega, o primeiro oficial, coloca sua máscara de oxigênio. Porém, isso também cria uma barreira de comunicação entre os pilotos, pois estabelecer contato com apenas um usando máscara é um pouco difícil. A rotação leva cerca de 7 segundos para ser concluída, mas após a decolagem, a falha do motor ainda requer um manuseio preciso para manter o controle da aeronave. E treinamos os pilotos para não fazer nada abaixo de 400 pés, exceto levantar o trem de pouso com subida positiva e cancelar avisos após 400 pés. O piloto em comando deve pedir ao piloto monitor para declarar a falha. Mas o problema é que leva cerca de 30 segundos para alcançar 400 pés com este tipo de falha. Não queremos apressar as coisas porque é fácil cometer erros em situações como esta. Desligar o motor errado seria catastrófico. O mais óbvio seria o primeiro oficial, que está com a máscara de oxigênio, assumir os controles o quanto antes. Mas assumir os controles durante uma falha de motor em baixa altitude não é tão fácil quanto pode parecer. E lembre-se que, dependendo da concentração de fumaça, ele pode nem mesmo ver seus instrumentos corretamente. Então o capitão continua a se concentrar em seu voo, pelo menos inicialmente. Tudo isso enquanto tosse com os olhos ardendo. Está cada vez mais difícil para ele enxergar seus instrumentos devido às lágrimas e à fumaça. Você se recorda de quanto tempo em teoria foi necessário para os níveis de formaldeído e acroleína alcançarem patamares letais nesses incidentes? De acordo com o documento vazado, o evento durou cerca de 39 segundos. Então, quando esta aeronave atinge 400 pés, 37 segundos já se passaram e o capitão começa a desabar em seu assento. O primeiro oficial chama pelo piloto, mas sem resposta. Ele assume o controle, seguindo os procedimentos operacionais padrão. Mas ele está lutando para ver o instrumento, já que não tem um display de cabeça erguida. À frente da aeronave, as montanhas se destacam. O primeiro oficial está sozinho. O motor falhou, o cockpit está cheio de fumaça e agora ele tem que pilotar uma manobra muito complicada sozinho, enquanto também realiza os itens de memória para um dano severo no motor, a fim de impedir que a fumaça continue a encher o cockpit. Isso não parece bom. Agora, se vocês acham que estou exagerando, eu não estou. Até onde sei, nenhuma companhia aérea treina seus pilotos para lidar simultaneamente com falha grave de motor e evento de fumaça. E certamente não com a incapacitação de um piloto, adicionado a isso. E todas essas coisas foram mostradas como possibilidades se isso acontecesse no momento errado, no lugar errado. E também vale lembrar aqui que essas ativações já aconteceram 2 vezes. O capitão seria capaz de colocar sua máscara no exemplo que acabei de mostrar? Talvez, mas eu apostaria nele novamente, focando apenas em voar durante a rotação e subida inicial. E em qualquer caso, um talvez simplesmente não é bom o suficiente aqui. Sabendo disso tudo, se você estivesse nesta aeronave subindo de Salzburgo,
preferiria que os pilotos tivessem apenas desligado-lhe o pacote esquerdo para evitar esse cenário? Sim, o motor ainda teria falhado, mas seria uma falha como qualquer outra, algo para o qual a tripulação estaria bem treinada. Estou perguntando isso porque, do meu ponto de vista, parece que a FAA e possivelmente a Agência de Segurança Aérea optou por não tomar nenhuma ação enquanto aguarda as recomendações do NTSB. E chegar a esse relatório final ainda pode levar meses ou até um ano. Normalmente, nunca faço vídeos assim, mas também nunca me deparei com algo assim antes. Eu realmente tentei encontrar uma falha na minha lógica, e para encontrar uma justificativa plausível para a FAA não ter emitido uma diretiva temporária de aeronavegabilidade. Mas quanto mais eu investigo isso, mais estranho se torna. E também me lembra cada vez mais daquele acordo de cavalheiros, nos anos 70, que levou ao acidente fatal do voo 981 da Turkish Airlines. E claro, o recente desastre do sistema MCAS. Quero deixar bem claro, não culpo a Boeing ou a CFM neste momento. O motor foi certificado com este sistema, e é improvável que a Boeing soubesse que a ativação teria esse efeito. A Boeing também logo emitiu uma explicação e orientações aos seus pilotos sobre como lidar com a situação. Então, no final das contas, é trabalho da FAA garantir que ações estão sendo tomadas para erradicar ameaças sérias à segurança através de boletins. Simplesmente, não parece ser muito eficaz quando se trata de sistemas como este. Também aguardamos informações sobre outras aeronaves com esse sistema instalado. Ninguém com quem conversei pode dizer se o Airbus A320neo teria problemas similares ou se já tem salvaguardas de software implementadas, o que também vale para o Boeing 777. Não importa como eu analise, não consigo encontrar um único bom motivo para a FAA ter ignorado as recomendações dos seus próprios investigadores. Então, se você é um americano lá fora, eu sugeriria que você entre em contato com seu congressista e peça a eles para chegar ao fundo disso. Priorizo a segurança dos meus colegas acima de tudo. No momento, parece que isso não está sendo considerado adequadamente. Contatei a CFM, a FAA, a Boeing e a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação para comentários, mas ainda aguardo respostas da Boeing e da Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação. Se eu receber algo, provavelmente publicarei na aba da comunidade. As informações neste vídeo são baseadas no relatório interino do NTSB e em um documento interno da FAA vazado de 28 de outubro, bem como a apresentação da CFM sobre o DRC e vários artigos para os quais eu fiz link aqui na descrição abaixo. As opiniões que apresentei são minhas, mas sei que também são amplamente compartilhadas por vários dos meus colegas também. Também sei que muitos deles não compreenderam totalmente a extensão do problema ao ler o boletim da Boeing sobre o DRC. Então eu espero que isso ajude. Espero que tenha achado este vídeo interessante. Por favor, assista-se esses vídeos a seguir e considere se juntar à minha equipe do Patreon se quiser apoiar este tipo de trabalho. Sou Peter Hornfeld e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!